Olá, tudo bem? Seja bem-vindo em mais um curso. Hoje eu vou ensinar 2 modelos de bolo na fita de acetato que vai ser sensacional. É muito fácil e vai te ajudar bastante. Você vai poder aí, olha, incrementar, fazer outras decorações. Eu vou dar 2 modelos de decorações. Nós vamos fazer um bolo Red Velvet e depois também vamos fazer um outro bolo com massa branca super branquinha que vai ficar lindo também. Decorações com flores naturais. Eu vou ensinar tudo isso no passo a passo para você. Então agora vamos iniciar com a nossa massa do bolo Red Velvet e na sequência já vamos montar ele. E depois na segunda aula já monto um bolo com flores naturais também. Então vamos lá, vamos iniciar. Para esta receita eu tenho aqui 350 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de açúcar refinado, 300 ml de leite, 3 ovos, 200 gramas de manteiga ou margarina, estou utilizando margarina, uma colher de sopa de chocolate em pó, 50% cacau, uma colher de sopa de vinagre branco, uma colher de sopa de essência de baunilha e corante vermelho. Para iniciar na receita, nós vamos começar aqui pelo Buttermilk. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre ele. Para fazer ele é simplesmente misturar o nosso vinagre branco no leite, mexe um pouquinho e deixe descansando por 30 minutinhos. Alguns tipos de leites que contém mais gordura vai talhar, que vai parecer um queijinho mesmo, tá bom? Outros não talha tanto. Bom, eu estou fazendo isso para deixar o meu bolo mais úmido e mais macio, mas ele vai dar muita umidade mesmo. Não deixe de fazer, que vai fazer toda a diferença, tá bom? Além disso, ele vai ajudar a ficar um vermelho bem melhor. Então não deixe de fazer, depois do bolo pronto vocês vão ver a diferença. Depois do butter descansando, vamos começar então batendo a manteiga com açúcar até ficar bem clarinho. Vai ficar aquele creme, um amarelo bem clarinho mesmo e bem fofo. Depois que bateu bem, comece acrescentando os ovos um a um. Não se esqueça que os ovos têm que estar na temperatura ambiente e a manteiga ou margarina também. Então bata bem, cada adição você tem que bater até que incorpore tudo. Não se esqueça de peneirar sempre os secos, tá bom? Então deixe tudo peneirado, porque agora nós vamos agregando, faça sempre em 3 etapas. Você tem aí o buttermilk, tem os secos do lado e a manteiga já batida ali no meio com o açúcar e os ovos. Então comece agregando os secos com o líquido em 3 etapas, mexa sempre delicadamente. No final, acrescente a essência de baunilha, mexa mais um pouquinho e agora coloque o corante, aí sim é da sua preferência aqui a quantidade. Esse corante que eu estou usando é um corante super profissional, tá bom? Ele é bem forte, então procure uns corantes em gel, uns corante bom mesmo. Eu vou falar a marca, gente, porque eu sei que vai ajudar bastante vocês. Arcolor e Mix tem uns corante muito bom. Eu estou utilizando um corante profissional que ele chama Chef Master, então se vocês quiserem procurar aí na internet, vocês podem ser que encontrem também. Um pouquinho que eu utilizar dele, ele já tem uma cor muito bonita. Então agora coloque o corante, mexa bem. Depois de tudo pronto, eu vou dividir em 2 assadeiras de 20 centímetros de diâmetro. Eu não gosto de colocar uma assadeira só, porque ele rende bastante, ele cresce bem. E eu disse que é uma massa amanteigada, né? Então, para cortar, ele dá um pouquinho de trabalho, porque é muito macio, gente. Tem que deixar resfriar totalmente para cortar. Então, divida em 2 assadeiras.
Eu deixei essa assadeira untada apenas com desmoldante, eu já ensinei vocês a fazer. E uma das assadeiras, o fundo dela está com papel alumínio, então encoste bem na lateral. O papel alumínio sempre dobrado em duas partes, então vá apertando para que fique bem certinho aqui. Fica muito fácil depois para soltar. Eu prefiro papel alumínio do que papel manteiga. Dividiu as massas, pode colocar para assar agora a forno 180 graus, aproximadamente 30 a 35 minutos. E eu já vou mostrar aqui como vai ficar para vocês. Porém, sempre depois que sair o bolo do forno, deixe resfriando sob uma grade por mais ou menos 10 minutos. Depois retire, né, da sua forma. Continua resfriando em cima da grade também até resfriar. No mínimo aí 1h30 para este bolo resfriar completamente para depois você cortar e utilizar. Nessa receita eu vou utilizar 500 gramas de chocolate branco já derretido, 100 gramas de chantilly batido, 150 gramas de creme de leite e 150 gramas de cream cheese. Vou começar misturando o chocolate branco derretido com o creme de leite e para fazer um ganache. Então mexa bem no centro para não empelotar, faça movimentos contínuos até que fique assim um creme bem lisinho. Coloque essa ganache em um bowl maior e agora acrescente então o cream cheese e o chantilly. E agora vai começar a bater com a batedeira até virar um creme bem lisinho. Para ficar em ponto de bico, deixe na geladeira por mais ou menos 1 hora. Corte cada bolo ao meio e reserve. Essa massa de bolo Red Velvet é muito úmida, então não vai precisar de calda nenhuma. Fique tranquilo, não precisa umedecer. Você vai ver depois na hora de cortar como é deliciosa essa massa. Então agora nós vamos começar a montagem. Se você não conhece folha de acetato, dá uma olhadinha aqui. Eu compro ela em tamanhos de mais ou menos aí 1 metro de largura e aí o comprimento você compra o tamanho que você quiser. Talvez em alguns lugares vocês já vão achar a fita, mas eu gosto de comprar ela tamanho maior porque eu vou precisar cortar mais ou menos com 10 centímetros de altura, tá bom? Então no aro 20 eu já recorto então um pouquinho maior do que 20 centímetros de diâmetro, porque eu deixo sempre ultrapassando, né, na lateral. Então coloque dentro do aro essa fita, já deixo aqui montadinho e vou começar agora colocando as camadas de bolo. Então a primeira camada de bolo já coloco, ficou bem certinho e agora o recheio, como eu já deixei resfriando, você já consegue pitanguear. Então pegue qualquer bico pitanga e já vá colocando as camadinhas e vamos intercalando até chegar ao final. Lá em cima do bolo sempre fica um pedacinho de fita acetato sobrando, porque ainda tem decorações para fazer, certo? Então passe aqui em cima também uma camada de chantilly, ou se sobrar pode ser do próprio recheio, não tem problema porque ele é bem branquinho. Sempre tem à mão uns pedacinhos de bolo, alguns farelinhos de bolo, porque esse bolo vermelho, gente, ele serve até como decoração, tá bom? Então na hora que você estiver cortando ele, já vá tirando alguns farelinhos e já guarde dentro de um potinho, porque esse farelo você vai jogar aqui em cima do bolo, já faz essa decoração vermelha em cima e depois você já completa a sua decoração com morangos. Então compre morangos selecionados, corte ao meio e agora dá uma olhadinha como vai ficar linda essa decoração.
Depois de decorado o seu bolo aqui em cima, você então já vai pegar uma fita larga e vamos colocar aqui fazendo um laço bem bonito. E viu como é fácil? Esse bolo já está embrulhado para presente. Olha que lindo que tá ficando. Além de ser um bolo lindo, gostoso, super fácil de fazer e na hora de levar também é muito tranquilo, porque ele já está aqui seguro pela fita de acetato e pela fita de cetim, então é muito fácil para você fazer a sua entrega. Agora eu vou ensinar um outro modelo de bolo com uma outra receita de massa também que é sensacional. Vamos lá! Vamos partir agora para o segundo bolo montado no acetato. Então, eu vou ensinar desde a massa também, então preste bastante atenção. Nesta receita, eu vou precisar de 230 gramas de farinha de trigo peneirada, uma xícara de leite aquecido, 100 gramas de amido de milho, 250 gramas de açúcar refinado, 6 claras, 6 gemas, 2 colheres de sopa de óleo e 1 colher de sopa de fermento para bolo. A primeira etapa dessa receita você deve peneirar todos os secos, já aí coloca então a farinha, o fermento e já deixa peneirado na lateral. Bom, agora vamos bater as claras em neve sempre com a metade do açúcar da receita. E ele vai ficar aí como se fosse um merengue. Então comece batendo as claras em neve. Depois que ela já levantou, já está pronta para receber o açúcar, vá polvilhando o açúcar. É somente a metade do açúcar da receita até que ela vire um merengue bem firme e bem brilhante. Agora, bata as gemas com a outra metade do açúcar. Bata mais ou menos aí 5 minutinhos, porque ela tem que ficar bem clarinha esta massa. Depois de bem batido, acrescente o óleo e a metade do leite aquecido e bata por mais ou menos 10 minutinhos. Depois de tudo batido, acrescente então os secos, intercalando com o leite aquecido e vá mexendo com o fouet. Trabalhe mais ou menos colocando em 3 etapas e mexa bem. No final, vamos acrescentar agora as claras batidas com a outra metade do açúcar, misturando delicadamente com uma espátula. Vá colocando também mais ou menos em 3 etapas e movimentando delicadamente. Agora eu vou utilizar 2 assadeiras de 20 centímetros de diâmetro, porque eu quero que esse bolo fique assim mais baixo, para que eu possa cortar pelo menos uma vez. Ele tem que ficar mais ou menos com 1 centímetro de largura cada parte que eu vou cortar. Então eu vou dividir essa massa, eu untei a minha assadeira somente no fundo, tá bom? Não precisa untar na lateral. Então coloque aí toda essa massa, dividindo ela em 2 partes e leve para assar no forno 180 graus, aproximadamente 30 a 35 minutos. Essa massa é super especial, ela é muito estruturada. Se você quer trabalhar com ela, tenho certeza que você vai gostar, porque ela não fica esfarelando e não murcha no centro. Ela é uma massa estabilizada, tá bom? Então agora vamos lá. Deixe resfriar, né, a sua massinha, ela precisa ficar resfriando numa grade e agora nós vamos fazer o recheio. Para o recheio eu vou precisar de 500 gramas de chocolate branco derretido, 200 gramas de chantilly batido em ponto firme, 70 gramas de leite em pó, 200 gramas de creme de leite,
e 100 gramas de leite condensado. Coloque no bowl o chocolate branco, o creme de leite e o leite condensado e mexa delicadamente até virar um ganache bem firme e consistente. Aos poucos, vá acrescentando o chantilly batido e mexendo delicadamente. Misture bem e agregue agora o leite em pó e comece batendo agora na batedeira. Então movimente aos poucos até virar um creme mais leve e fofo. E agora eu vou passar a receita da calda, que também é muito simples, muito fácil de fazer, é só mexer ela, movimentando direitinho. Então você vai precisar, para fazer essa calda, de 200 ml de água, 100 gramas de leite condensado e 2 colheres de sopa de leite em pó. E agora é só misturar tudo. Para cortar essa massa, olha que facilidade. Então, eu vou começar aqui tirando mais ou menos 1 centímetro de altura, já marco toda a lateral com a faca de serra e depois termino de chegar no centro e já vou cortando, deixando todas as partes separadas. Eu vou fazer diferente essa massa, então eu fiz ela no aro 20, só que eu vou recortar cada uma delas no aro 18. Então agora eu pego a massa já cortadinha, cada uma delas, coloco o meu aro 18, aperto bem e já deixo todas elas bem branquinha, porque essa massa é super branquinha. Mas se você não quiser, como eu disse, pode deixar ela do jeitinho que está. Aqui eu já tenho, então, eu vou trabalhar com o meu aro 18, com a minha fita de acetato em volta, fita com 10 centímetros de altura, e começo agora intercalando. Então é massa embaixo, agora eu coloco a caldinha, uma quantia do creme, que tem que ficar mais ou menos a mesma espessura da sua massa, e assim eu vou intercalando até chegar ao final. No final, tem que ficar um pedacinho da fita de acetato sem utilizar, porque ainda falta a cobertura. Então, aqui eu vou colocar uma camada de chantilly, só passando a colher, não precisa de alisamento, tem que ficar bem rústico, que fica bem bonito mesmo. Para decoração, eu vou utilizar flores naturais. Dá uma olhadinha o que eu fiz aqui no cabo da flor. Então, em cada uma delas eu coloquei um pedacinho de papel alumínio. Já deixo bem enroladinho para não ter contato com o seu bolo, porque vai entrar dentro do seu bolo, né? Então, não pode colocar sem o papel alumínio, ok? Já deixei tudo preparado, já tenho também alguns mosquitinhos, algumas frutas que pode ficar aí a seu gosto. E agora você acompanha como é fácil decorar e como fica linda essa decoração. Dá uma olhadinha.